Fala, Academia Motor! Hoje eu trouxe aqui o Christian e você vai tirar nossas dúvidas relacionadas à vela de ignição. Vela de ignição. Para que serve a vela de ignição? Vamos lá. Primeiro, tudo bom, pessoal? Obrigado pela oportunidade. É importante lembrar que a gente está aqui na Tecnomec, que é uma escola fora de série e nos cedeu o espaço para a gente fazer esse... Obrigado, Thiago. Obrigado mesmo. Bom, pessoal, vela de ignição. Primeiro a gente tem que esclarecer algumas questões. A gente não é dono da razão, né? A gente tem um conceito e eu vou passar a minha ideia e o meu conceito sobre vela de ignição. O que eu entendo de vela de ignição, Marcos, é que é um item indispensável para um motor de combustão interna, principalmente no segmento que a gente é apaixonado, né, que é alta performance. E alta performance já vem inclusive de carros originais, a gente percebe aí características completamente diferentes de produto. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre vela de ignição, a gente vai citar alguns exemplos desses. Mas muitas pessoas confundem a vela de ignição às vezes como um item que vai gerar um milagre. Na verdade, ela é um dos itens do sistema de ignição, tá? A vela de ignição, ela é o meio na qual vai se ocorrer o início de um processo que vai gerar energia para o motor de combustão interna, que é a combustão. Então eu pego lá combustível, comburente e uma fonte de calor. Essa reação química desses três elementos vão gerar a combustão. Um dos elementos, que é a fonte de calor, é dada presencialmente dentro da câmara de combustão pela vela de ignição. E através de um arco elétrico, né? É o que a gente vê em algumas literaturas, chama de ignição comandada, né? Onde eu tenho lá um momento na qual eu vou ter uma necessidade de que ocorra esse processo num certo momento, numa certa velocidade, com uma certa energia, para poder ter a melhor combustão possível e o maior pulso de energia para ser utilizado pelo meu motor. Então eu vejo que a vela de ignição ela é o meio para que isso ocorra. E a vela de ignição ela não é a fonte dessa tensão elétrica, dessa energia ou dessa fonte de calor, ela é só o meio. Então, por trás dela tem a bobina de ignição, tem o módulo de ignição. Então, uma das coisas importantes de se entender é que a vela de ignição sozinha, ela não vai melhorar o resultado da combustão ou melhorar as características de uma combustão se não tiver o apoio de outros componentes do sistema de ignição. Essa é a minha opinião. Se o sistema estiver errado, mal posicionado, ela não vai colocar o iridium, não vai fazer um milagre. O que acontece é o seguinte, porque iridium? Iridium é um material, né? É um material nobre, ele foi desenvolvido, e aí vamos falar um pouquinho sobre velas de ignição, aí fica um pouco mais fácil da gente explicar. A vela de ignição, a gente vai ter lá do material mais simples, né? Que é uma liga de níquel com aço. E eu vou ter um material um pouquinho mais nobre, que é as velas de platina. Aí nessa cadeia a gente tem depois a vela de iridium, que é uma vela que ficou muito popular para nós, porque ela ainda é uma vela, entre aspas, acessível, ela é cara, mas ela dá para pagar. E dá para pagar ainda, e ela tem uma capacidade de suportar um ambiente extremamente adverso, né? Então ela tem características construtivas que fazem com que suporte uma condição extrema. E ainda num valor, como você falou, que a gente pode pagar. Mas ainda existem velas com um material mais nobre ainda, né? Iridium, depois da iridium seria as velas Racing, né? Que são velas de ouro paládio. Eu estou citando tudo isso, pessoal, em cima de uma marca que é a mais utilizada, a mais conhecida. De novo, eu não estou defendendo nenhuma bandeira, mas a vela NGK, ela durante muitos anos se mostrou um produto de muita credibilidade nesse meio e principalmente na parte que a gente mais gosta, que é a parte de competição. Mas existem outras marcas, a própria vela Bosch, o que falar de uma Bosch, né, que é uma marca tão conhecida mundialmente. Existem velas como Denso, japonesa, existe vela Champion americana, e existe até algumas velas novas, aí, a Brisk, né, que é um novo conceito, tem com eletrodos trapezoidal, alguns negócios, tecnologias novas. Acho que assim, a gente não pode se prender e se segurar em uma única marca, mas o que eu trouxe para vocês em termos de materiais, né, a platina, iridium e o ouro paládio,
são materiais utilizados na linha NGK, que eu acredito também são utilizados em outras marcas. Na Fórmula 1, a Ferrari 2017 acho que usa, a Ferrari do Vettel usa a NGK. Então como eu falei, é uma marca também conhecida mundialmente e a gente usa ela como referência até porque a gente tem muita informação, acaba tendo muita informação da NGK. Então o que a gente tem que entender é que a vela, ela necessita por trás dela um sistema que vai gerar 3 conceitos básicos. A gente vai tentar explicar de uma maneira bem sucinta e rápida. Na verdade são 3 coisas importantes na parte de ignição: a tensão, a corrente e a potência. De uma maneira rápida, a tensão é o que vai romper o dielétrico dentro da câmara. Quanto maior for a taxa do motor, quanto maior for a resistência oferecida dentro do cilindro, maior vai ser a solicitação do sistema de ignição para que ocorra o arco entre os eletrodos. E para isso, o que vai determinar é uma tensão mínima para romper isso. Então, a finalidade de uma tensão mais elevada é justamente fazer com que eu mande o estímulo e realmente ocorra o arco dentro da câmara. Mas existem outras características importantes, por exemplo, a corrente. A quantidade de calor produzida pela essa fonte de calor no momento da ignição está ligado à corrente. Então, se eu tiver uma fonte de calor que me produz mais calor do que outra, eu vou ter uma melhor ignibilidade da minha massa ar combustível dentro da câmara. E também tem um outro fator que é a potência, que é trabalho no tempo, né? Que é o quanto tempo eu vou deixar exposto esse arco com aquela determinada corrente e vai me gerar um resultado. E aí, ultimamente tem se difundido um pouco mais. A gente pode falar de alguns números, por exemplo, um sistema de ignição original aí dá em torno de 80 mJ, sistemas mais nobres de carros esportivos chegam aí em torno de 100 mJ. A gente consegue com alguns sistemas da Feltec aí 125 mJ. Eu vou falar de uma novidade, a gente está trazendo uma bobina agora, a gente criou um projeto, uma bobina com módulo integrado que vai atender aí essa demanda do pessoal que não quer usar um módulo separado. Sim. E ela vai entregar isso aí em torno de 125 a 140 mJ, dependendo da tensão elétrica que está sendo utilizada na fonte, que é a bateria. E a gente tem um sistema de ignição que é muito mais nobre, né? Que é o sistema de ignição capacitivo, onde a gente consegue entregar 600 mJ. Então, que é um sistema de ignição mais exclusivo para a competição. A gente inclusive não recomenda para o uso diário. Algumas pessoas estão utilizando, mas existe um risco por causa de questão de calor, de trabalho, de como ele foi desenvolvido. Mas para atender essa demanda também a gente tem novidades aí no futuro que a gente vai conseguir fazer um sistema de ignição intermediário para isso. Então assim, entendo, pessoal, que a vela de ignição ela é muito importante. E aí eu vou dar uma dica, que eu estava conversando com o Marcos antes sobre isso. E aí muitos de vocês já devem ter... Quem nunca fez um projeto de um motor turbo com uma vela de moto, né? DT? É uma velinha de DT, uma BP9S, né? E não que seja uma vela ruim, pessoal, mas o que acontece é o seguinte: cada vez mais os motores de alta performance eles estão tendo características de explosivas, de potência, ou seja, motores com turbos muito bem dimensionados, turbos eficientes, potências altas. E o que acontece é que quando a gente utiliza uma vela como essa, ela tem uma característica de não suportar a combustão anômala. Ela tem uma característica que é a detonação ou pré-ignição. Ela tem uma característica de não suportar vibração dentro da câmara. E principalmente a gente trabalha com misturas muito ricas em condições adversas do motor. Daqui a pouco o motor lá toma uma lavada de combustível e aí dá o choque térmico. E ela tem uma resistência muito baixa às velas não tão nobres como uma Iridium, como uma vela Racing lá que é de ouro paládio. Ela tem um material cerâmico muito mais resistente para suportar esses intempéries, essas vibrações e condições atípicas do motor. E aí o que acontece? O eletrodo ele é revestido por essa louça e ele, com choque térmico, ele trinca, quebra, perde o isolamento, o motor começa a falhar o cilindro. Só que essa louça parou onde? Dentro do motor. E o material cerâmico é extremamente duro e abrasivo. Ou seja, vai acabar com o meu cilindro, com o sentamento de válvula. Então, aquela economia que foi feita com as velas, a gente vai gastar umas 5 vezes mais no motor. Com certeza. Então fica a dica, cuidado, pessoal.
A gente tem que também entender um pouquinho o porquê, né, de utilizar às vezes um material nobre para uma determinada aplicação de um produto. E se você quiser saber mais sobre vela de ignição, entre no site, Detonation. Na verdade, a gente tem um dos assuntos que a gente fala dentro do treinamento nível 1, e o pessoal, isso aí que eu estou falando tudo é nível 1. Sim. É exatamente a parte de ignição, avanço de ignição. Então, a gente tem parceria com a própria NGK e a gente divulga o material da NGK nos treinamentos. E a gente fala com vídeos, com um pouco mais de ilustração, com um pouco mais de detalhes sobre todos esses assuntos que a gente falou, ou no treinamento presencial, ou futuramente no treinamento online que vai ter falando sobre esse assunto também. Aguardem, vamos saber aqui primeiro. Valeu. Obrigado.